Oi, pessoal. Nesse vídeo nós vamos estar cobrindo o capítulo 5 do livro de Maurice Leahy e Nir Shavit sobre o poder relativo das operações de sincronização em multiprocessadores. Então, recordando que nas últimas aulas, nos últimos capítulos, a gente vem também cobrindo o poder das operações de sincronização, sendo que no capítulo 3 a gente teve um princípio de uma visão um pouco pessimista, negativa, no sentido que a gente mostrou um resultado de impossibilidade, a gente mostrou que para resolver o problema de exclusão mútua entre N processos, você precisa de no mínimo N registradores. É impossível você resolver, por exemplo, o problema de exclusão mútua entre dois processos usando só um registrador compartilhado. E aí, no capítulo 4, a gente começou a ter uma visão um tanto quanto mais otimista, porque a gente mostrou que a partir de registradores bem simples, que são os safe single read, single write registers, a gente consegue construir os registradores mais sofisticados, que são os Atomic Multi-Read, Multi-Write Registers. E aí, nesse capítulo, a gente vai, agora no capítulo 5, voltar a ver que, mesmo com os Atomic Multi-Read, Multi-Write Registers, a gente não consegue tudo o que a gente gostaria. E a gente vai mostrar em particular que a gente não consegue resolver um problema que é o problema do consenso, e que isso vai implicar que a gente também não consegue resolver outros problemas, como o problema de uma fila que tenha dois leitores paralelos, a gente não vai conseguir resolver isso. Também não vai conseguir resolver o problema do snapshot, em que você possa ter múltiplos processos escrevendo de exposições, ou seja, tem uma série de problemas que a gente não consegue resolver só com Atomic Multi-Read, Multi-Write Registers. A gente vai precisar de alguma coisa extra. A gente vai mostrar que essa coisa extra que a gente precisa é de uma instrução chamada compare and set, e que com essa operação extra a gente passa de um extremo, que é ter uma série de coisas que a gente não consegue fazer, para um outro extremo que a gente praticamente consegue fazer tudo em um sistema multiprocessado e consegue fazer tudo praticamente de maneira weight free, ou seja, não precisa nem de exclusão mútua, né? Bom, então implementações weight free são aquelas que não exigem exclusão mútua, né? E a gente, desde o capítulo anterior, começou a olhar soluções do tipo weight free, né? Então a gente construiu a partir dos registradores mais simples, que são os Safe Boolean Registers, os registradores mais sofisticados, que são os Atomic Multi-Read, Multi-Write Registers, né? Em particular, a gente chegou até, usando esses registradores, a resolver o problema do snapshot, no qual cada posição de memória, cada registrador poderia ser escrito por um processo diferente. Então a gente conseguiu mostrar que de maneira weight free, ou seja, sem usar a exclusão mútua, a gente consegue tirar fotos desse sistema, assumindo de novo que cada registrador só pode ser escrito, né, por uma thread. E por que, que a gente tem essa vontade tão grande de resolver o problema sem usar a exclusão mútua? Ou seja, por que essas soluções weight free? No capítulo anterior, um dos motivos é que a gente queria construir registradores que pudessem ser usados para resolver, né, o problema da exclusão mútua. Então, esses registradores seriam os tijolinhos para construir a exclusão mútua. Então, não faria sentido usar a exclusão mútua para resolver o problema de exclusão mútua. Aqui a gente vai ver mais alguns motivos de por que a gente quer soluções que não envolvam exclusão mútua. Porque o que tem de tão errado com a exclusão mútua, né? Então, um dos motivos é que se um processo falhar, por exemplo, dentro da exclusão mútua, dentro da região crítica, né, então os outros processos podem ficar esperando para sempre. Um outro motivo é que se um processo for mais rápido, alguns processos forem mais rápidos e outros mais lentos, né, então esse processo mais lento, enquanto estiver na região crítica, vai fazer com que os processos mais rápidos tenham que ficar esperando. Então tem problemas de tolerância a falhas e todo esse tipo de problemas com exclusão mútua. Então muitas vezes a gente quer soluções que não envolvam exclusão mútua, né? Incluindo motivações relacionadas à lei de Amdahl e outras leis que a gente cobriu no começo do curso. Então a questão básica aqui é como resolver o problema de sincronização entre
processos sem usar a exclusão mútua de maneira sistemática, correta e eficiente, né? Então vamos ilustrar aqui mais um exemplo de um problema que a gente pode querer resolver no contexto de multiprocessadores, que é o problema da fila FIFO. E esse problema é interessante porque ele é um problema que a gente consegue resolver sem exclusão mútua quando a gente tem um leitor e um escritor, mas quando a gente coloca dois leitores, a gente não consegue mais resolver sem exclusão mútua se a gente só tiver registradores de leitura e escrita. Então, quando a gente dá um dekill, por exemplo, nessa fila, quando a gente remove alguma coisa dessa fila, a gente esperaria que o que fosse removido seria essa bola azul, e de fato, se só tiver um leitor e um escritor, a gente vai remover essa bola azul. Então está aqui um código para quando a gente tem só duas threads, um leitor e um escritor. Então o escritor, né, o que ele vai fazer? Ele vai enfileirar novos itens, então está aqui o código dele, e ele basicamente só vai precisar atualizar essa variável tail quando tiver, depois de incluir o item na lista, enquanto que o leitor, o que ele vai fazer? Ele vai só precisar atualizar, pegar o item e depois atualizar essa variável head para indicar que a próxima vez que for lido alguma coisa pode ser lido o item seguinte. Então, esse é um caso simples. E a pergunta é, e se agora a gente tiver dois processos lendo? Né? Então, se a gente tiver dois processos lendo, a gente já não consegue mais resolver esse problema sem exclusão mútua. Por quê? Porque se a gente tiver dois processos lendo, por exemplo, um pode ler o amarelo e esse outro lê o amarelo também. E aí, quando eles forem remover, se um removeu o amarelo e outro removeu o azul, pronto. O sistema não vai mais funcionar. Então, como a gente vai ter que separar o processo de remover os itens da frente da fila, como sendo divididos em primeiro uma leitura para pegar o elemento que está na frente da fila e depois uma escrita para remover aquele elemento que está na frente da fila, e como os dois processos que estão lendo podem acabar fazendo a leitura antes da escrita, os dois podem ler a mesma coisa, por exemplo, os dois leem amarelo, os dois leem azul, antes de escrever que aquele item foi removido, e aí pronto, a gente não tem mais o processamento da fila como a gente esperaria. Então esse é um exemplo de um problema que não tem como ser resolvido sem exclusão mútua, se a gente tiver só operações de read e write para registradores. Se a gente não tiver alguma operação extra que a gente vai mostrar que é o compare and set. Então, o nosso grande desafio é esse, implementar uma fila FIFO que seja weight-free, linearizável, a partir de registradores read-write atômicos, em que você possa ter múltiplos nós, múltiplos processos lendo da fila ao mesmo tempo. E a gente vai mostrar que isso é impossível, ok? Ao invés de a gente mostrar direto que isso é impossível, a gente vai mostrar que um outro problema mais simples que esse, que é o problema do consenso, é impossível. E a partir dessa prova de que o problema do consenso é impossível, a gente vai mostrar que uma série de outros problemas são impossíveis. Por exemplo, esse problema da fila com múltiplos leitores, a gente vai mostrar que é impossível. Então, vamos partir para o problema do consenso. Então, a partir do próximo conjunto de slides, a gente vai estar mostrando que o problema do consenso é um problema que não tem como ser resolvido usando só registradores de leitura e escrita.